Olá, benditos e benditas, que bom que você está aqui com a gente em mais um episódio do Pega a Lição, nosso podcast semanal, todos os sábados às 3 da tarde, aqui no YouTube da Associação Paulista Central. Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente continuar. Você já está seguindo a gente nas redes? Então coloca aí no teu Insta aí, @jovensapac, @GabrielGmanuel, e segue a gente nas redes para que todos os nossos conteúdos estão lá e nós vamos ter um prazer imenso de estar falando com você lá, de estar trocando uma ideia com você lá. Inclusive, se você quiser participar do Pega a Lição, você pode se inscrever através do Instagram e logo você vai estar aqui conosco. Mas antes de iniciar, roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente, você já sabe, todos os episódios nós temos pessoas especiais aqui conosco compartilhando e hoje nós temos aqui duas pessoas que são meus amigos, são extraordinários. Vou começar apresentando o senhor Lucas Abraão, nosso design gráfico aqui da Associação Paulista Central, o responsável por todas as artes, não é isso, Lucas? É isso aí, todas as artes. Eu estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, pastor. E também feliz de estar ajudando no projeto, né? Normalmente a gente está aí atrás das câmeras e dessa vez vamos compartilhar um pouquinho aqui da palavra também. Que bacana, Lucas. Para quem não sabe, em casa, toda essa arte que você está vendo aqui no cenário, todas essas placas, todos esses projetos aqui, foi o Lucas que fez isso, não é isso, Lucão? É isso aí, tenho a oportunidade e sou muito grato por isso, de estar contribuindo aí vários projetos visuais, redes sociais da PAC também, né? Algumas postagens, tudo mais a gente faz lá. E precisando aí, a gente está disponível, pessoal. Comunicação da Paulista Central sempre para atender vocês aí. Que bacana, Lucão. E o Lucão é bem próximo de alguém que trabalha comigo no departamento, que é a Bruna, né? Então manda um abraço para a Bruna, manda um beijo para a Bruna, sua namorada, nossa secretária aqui do Ministério Jovem, por favor. Um abraço para minha linda namorada, que me traz alegria todos os dias. Ela está assistindo a gente aqui, mas vou mandar um abraço para ela do futuro aí que está assistindo esse podcast. Que maravilha, Lucão. Beleza, então muito obrigado. A gente também tem aqui o Lucas Francelino também, nosso brother. De qual igreja, Lucão? Pastorzão, sou do Jardim Rosália. Jardim Rosália, um abraço lá pra galera do Jardim Rosália. Fechamento, o povo de lá é povo, gente boa demais. Tamo junto aí, um abração, Jardim Rosália. E Lucão, fala pra mim, como é que tá a igreja lá, como é que tá a galera lá? Pastor, é uma igreja pequena, porém o jovem tá bem animado. Tô como diretor jovem aí. Que bacana. Esse ano vai ser um ano muito abençoado. Que maravilha. E como é que tá o passe aí? Tá namorando, tá solteiro, tá noivo? Como é que tá isso aí? Então, o pai tá off, né? O pai tá off? Pai tá off, mas tá on também. Tá on também. Off no sentido de não tá namorando, mas estamos on aí. Se aparecer uma varoa bacana, o pai tá on. Varoa do Senhor. Do Senhor. Tem requisito, tem que ter requisito. Tem que ter requisito. Tem que estar fazendo ano bíblico. Olha aí, estudando gostei. Livro do Dylan White, Profecias. Sim, olha aí. É o básico. É o básico. Tem que estar caminhando pro céu, senão não dá certo. Senão vai atrapalhar a caminhada. Ah, entendi. Como é que é o Instagram seu? Lucas Francelino. @Lucas Francelino, é isso? Isso, @Lucas Francelino. Eu vou aproveitar e vou botar de um parceiro nosso, @Mateus, como é que é o nome dele? Mateus Araújo. Mateus Araújo. Tá pra negócio também, como é que tá? Tá pra negócio, tá on. Ah, então tá on também. Então, e moleque de Deus, você varoa que está procurando um homem de Deus, um homem do Senhor para caminhar pro céu. Bonito e de Deus. Ah, maravilha então. Tem que ler Espírito de Profecia, estudar a lição, estudar a Bíblia e formar a família do Senhor. Isso, é isso aí. Já era. Então, fechou então. Divulguei ele e abri um concorrente. Não era nem pra falar dele. Não, semana que vem ele vai estar aqui com a gente no outro episódio. Fechou. Ele vai estar com a gente no outro episódio aqui. Mas que bom então que vocês estão aqui. Vamos fazer o seguinte então, para ficar claro para todo mundo. Lucão e Fran, beleza? Porque senão eu vou falar Lucas e Lucas vai confundir todo mundo aqui. Vai atrapalhar. Beleza? Então, boa. Lucão e Fran. E pra gente começar, Lucão, você faz a oração inicial, por favor? Com certeza, pastor. Então vamos orar aí, pessoal. Senhor Deus, querido Pai, te agradecemos por ter essa oportunidade aqui, Senhor, de estar estudando a Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina. Te peço que esteja conosco aí, abençoando as nossas mentes, para que a gente possa absorver o melhor conteúdo possível. O pessoal que está em casa e a gente também aqui possa desenvolver essas verdades bíblicas e aprender cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Lucão. Fran, nós estamos na lição 4, temam a Deus. Eu gosto muito dessa expressão. Quando eu li o título da lição, eu me lembrei de um versículo que sempre vem na minha memória. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui o versículo, a lição começa trazendo, temam a Deus. Esse temor é de medo, é de quê, rapaziada? Qual a impressão que vocês têm com relação a esse temer a Deus? Bom, eu acho muito bacana, foi uma das maiores inovações para mim, essa tirinha que tem na lição, né? Uma das coisas que mais traz uma discussão, tenho certeza que toda a escola sabatina jovem nas igrejas acaba discutindo, acaba tendo uma conversa aí por causa dessa tirinha. E essa tirinha
dessa semana fala muito sobre essa questão de respeitar a seriedade do que é a existência de Deus, né? O senhor falou aí desse versículo, eu também lembrei do versículo lá de Apocalipse 14, 7, né? Que diz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Esse é um dos versos que eu acho mais bonito, assim, né? E eu acho que é isso, é sobre respeitar a seriedade, né? Do que representa a existência de Deus. E mais do que isso, lembrar, né? Porque às vezes a gente está na correria e a gente esquece que Deus existe na real. A gente esquece disso, né? Sim. A gente até sabe, se perguntar Deus existe, você fala Deus existe. Deus existe. Mas as suas ações às vezes não refletem isso, né? Você esquece disso. Então, Entendi. ter sempre isso em mente, eu acho que é uma das coisas mais importantes pro cristão, né? E aí, Fran, e a sua impressão? Qual é a sua impressão? Pastorzão, a minha impressão quando eu escuto essa palavra temam, né? Que acompanha juntamente com o verso Apocalipse 14, 7, que é temam a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Confesso que dá um pouquinho de medo, né? A maioria das pessoas, ela sente um pouco de medo quando a gente escuta a palavra final e juízo, né? O juízo final. Mas para dar uma ênfase maior nessa palavra, a palavra final. Ela é uma palavra assim que a gente não gosta, né? Quando se trata assim de algo assim, um final. Vou dar um exemplo bem bobo, mas que vai ser bem ilustrativo. Um exemplo, vamos imaginar um açaí. Todo mundo gosta de açaí, não é mesmo? Sim, acho que sim. Eu sou fã. Fã, né, pastorzão? Eu topo. Top. Imagine você vai comer ali, tomar um açaí de 700 ml. Aí você vai comprar o açaí, você compra ali também um acompanhamento, você pode ser Nutella, leite em pó, ou o que seja, da forma que você querer. No início ali, quando você está comendo, maravilha, muito bom. Quando você chega no meio, também está tudo muito bom. Mas quando você começa a chegar no final, você começa a ficar triste, não é verdade? Você começa a ficar ansioso, preocupado. E às vezes é a mesma coisa com o juízo final. Nós começamos a ficar ansiosos, nós começamos a ficar com medo. Mas eu vou dar uma palavra de esperança para vocês. Não fique com medo. Quando você escuta a palavra temam, quando você escuta a palavra final, é para vocês se alegrarem. Porque depois desse juízo final, vai vir o quê? O início da nossa vida eterna. Porque Jesus, ele prometeu que ele voltará para nos buscar. E sabe de uma coisa? Em Coríntios fala o seguinte, que olhos algum conseguiu ver o que Jesus está preparando para a gente, e mente alguma conseguiu imaginar o que ele está preparando. Ou seja, o final, na verdade, é a melhor coisa. Porque depois do final, vai vir o início da nossa vida eterna. Maravilha, Lucão. Maravilha, Fran, Lucão. Realmente, temer a Deus ali, não existe uma justificativa para ter medo. Você pode respeitar, mas você não precisa ter medo, né? E a gente viu aqui na tirinha algo interessante, que alguém comenta do juízo, aí o outro fala assim, olha, eu não creio e tô rindo, mas tô rindo com respeito, né? Aqui, aí o camarada rebate, olha, tudo bem, riram de Noé, mas o dilúvio aconteceu. Riram de João Batista, mas Jesus nasceu e veio, né? Então agora tem gente rindo, mas Jesus vai voltar. E o problema de quem tá rindo é que em algum momento vai chorar, vocês concordam comigo? Vai chorar, porque o fato é o seguinte, o Apocalipse, ele é um livro que ele revela tudo que vai acontecer no final, e o grande final da história que todo mundo está esperando. No final dessa história, Cristo volta. É mais ou menos assim, Lucão? Então, eu acho que esse medo, esse temor, né, ele de certa forma ele tem dois aspectos, que é o meu temor a Deus, que é essa questão do respeito e tudo mais, e o medo da volta, o medo dos eventos aí do Apocalipse. A gente vê na mídia muito trabalhado esse medo, né? Tem enormes filmes, séries, até às vezes a gente vê muita notícia e dá um medo às vezes, né? Eu lembro que quando começou essa questão lá da guerra que a gente está tendo na Ucrânia e Rússia, cara, eu cheguei a avisar a Bruna aí, né? Falei, Bruna, se chamarem pra guerra, o que a gente vai fazer, né? Eu vou ter que ir, né? Eu cheguei a ficar pensando isso, né? Uhum. Dá um medo, né? Sim. Desses eventos acontecendo, né? E a Bíblia fala, quando acontecer tudo isso, né? Calma, que ainda não é o fim, né? Então, calma. Então, eu acho que tem esse medo dos eventos do fim do mundo e tem esse temor a Deus, que é essa questão do respeito, né? A seriedade de Deus. Mas, para mim, assim, esse medo do fim, ele é meio que instintivo, né? E ele é necessário, na real. Porque se a gente não tem medo, se a gente não acha ruim, para você ter medo de alguma coisa, você tem que achar aquilo ruim, né? Se a gente não achasse ruim a destruição final do mundo,
tá tudo certo, então eu não preciso mudar de vida, eu não preciso melhorar nenhuma atitude minha, eu não preciso crescer, né? Segundo aquilo que a Bíblia mostra pra gente. Então, esse medo ele é necessário para a conversão, né? Para que eu possa mudar o meu curso, né? E às vezes eu vejo muito banalizado também esse medo, né? Porque às vezes as pessoas veem esse inferno, essa destruição final, que é pregada às vezes pela mídia ou pela cultura cristã geral do Brasil, e às vezes não dá medo isso. Entendeu? Não, eu vou acabar, eu vou morrer. E é diferente, né? A destruição final mesmo, de Apocalipse, ela não é só morrer, né? Ela é o desligamento da existência, o desligamento de Deus, que só quem experimentou foi Jesus ali na cruz, aquela angústia, né, que fez o coração dele explodir. Sim. Né, de tamanha angústia. É algo que nenhum outro ser humano experimentou. Então, realmente, é uma coisa de se ter medo, né? E esse medo é necessário para mudar a minha atitude. Muito bem colocado, Lucão. E eu estava vendo aqui, a lição traz uma história, na verdade a lição conta de Soren Kierkegaard, que escreve um livro que conta sobre um teatro cheio de pessoas e um homem vestido de palhaço que percebe que esse teatro está pegando fogo e sai para anunciar à multidão que o teatro estava pegando fogo. E a multidão, achando que era mais um quadro daquele palhaço, começa agora a dar risadas e a aplaudi-lo enquanto o teatro está pegando fogo e todos eles caminham para a sua morte. Kierkegaard deixa claro que ele acredita que o final, o apocalipse, está sendo aplaudido, que as pessoas estão zombando, não estão acreditando, mas o teatro está pegando fogo e caminha para o seu final. A história caminha para o final, rapaziada? E aí? Dá pra gente fazer um paralelo, né, pastor? Com a história ali do dilúvio, né? Noé, ele pregava, anunciava para as pessoas, e as pessoas tratavam Noé como o quê? Como um palhaço, não é verdade? As pessoas zombavam, as pessoas zoavam, e as pessoas não acreditavam. Mas quando começou a cair os primeiros pingos, aí já era tarde demais. Já era muito tarde, já não dá para fazer nada. Já não tem mais o que fazer. É interessante que agora, enquanto a gente está vivendo isso, né, enquanto o Apocalipse está aberto, as coisas estão acontecendo, mas ainda há tempo de salvação, é isso? Ainda há oportunidade. É por aí? Por enquanto, você ainda pode mudar a sua atitude, né? Você ainda pode ver esses eventos, você pode estudar a Bíblia, ver que isso é real, né? Ver que é sério a existência de Deus, que é sério o seu destino final, e mudar a sua atitude. Você fez um paralelo com o dilúvio, Fran, e eu lembrei também de um filme que lançou há pouco tempo aí, acho que foi ano passado, né? Que é o Não Olhe Pra Cima, né? Sim, exatamente, ano passado. Foi um estouro na internet, né? Acho que todo mundo assistindo, né? Não Olhe Pra Cima, é um elenco super famoso, né? Exato, e teve uma coisa parecida no filme, né? Sim. Era um meteoro que tava vindo pra Terra. A Terra ia acabar. Tava banalizando, né? Alguns queriam minerar o meteoro, alguns estavam achando que era bom o meteoro. Sim. E não, era a destruição do planeta, e é o que a lição aqui mostra pra gente, né? Algumas pessoas estão vendo tudo isso, não estão levando a sério porque não temem a Deus, e estão aí, como fala no domingo, aplaudindo o Apocalipse, né? Isso é uma coisa, eu acho, muito triste para mim, assim, eu fico chateado que infelizmente a nossa sociedade não leve a sério, né, essas verdades. Exatamente, mas a gente vê na Bíblia também, né, meninos, que a Bíblia já disse, assim como foi nos dias de Noé. As pessoas não acreditariam, as pessoas estariam céticas e, infelizmente, vão estar se perdendo, porque, de fato, aqui a gente tem um detalhe muito interessante. O fato delas não acreditarem também é falta do temor do Senhor. Porque o fato de eu não acreditar na profecia que Deus deu é porque eu não creio nesse Deus. E se eu não creio nesse Deus, eu também não mereço a salvação que Ele pode me otorgar. Vocês concordam comigo? E agora vem um detalhe interessante. E para nós que estamos vivendo nessa geração agora, que a gente já discutiu aqui em outros episódios com outros amigos, convidados que estiveram conosco, que é uma geração completamente humanista, centrada em si mesmo, uma geração egoísta, que está sendo criada cada dia para satisfazer os seus desejos. Como temer a Deus em meio a essa sociedade? Porque temer a Deus é um ato de você negar a si mesmo e seguir a Deus. Nos dias de hoje, isso é fácil ou é difícil? Então, pastor, hoje em dia, imagina assim que é muito difícil. Porque essa questão de temer a Deus, ela está ligada também, tem um paralelo em relação a guardar os mandamentos. E nós sabemos que o mandamento, ele é dividido em duas partes. Amor a Deus e também amor ao próximo. Se você não ama o próximo, não ama a Deus, você é aquela pessoa que só se ama, dificulta mais você amar a Deus, amar também ao próximo. É algo assim que é muito difícil e é triste
se você não abrir mão do seu eu, se abnegar. Sim, então a gente precisa abrir mão da gente para poder seguir o que Deus está esperando de nós, né? Isso. Quando a gente vê ali, quando Jesus chamou os discípulos, tanto Levi, que depois se tornou Mateus, abriu mão do seu trabalho, que ele era colhedor de impostos, né? Também Maria Madalena, quando Jesus, todos os discípulos, quando Jesus chamou, todos abriu mão de si mesmo para aceitar o chamado de Jesus. Interessante. E agora é interessante que quem vai abrindo mão de si mesmo para seguir o chamado de Cristo, Cristo vai guiando a vida deles. E de certa maneira, Cristo já até revelou o futuro. Porque o Apocalipse revela o que vai acontecer nas coisas vindouras e também revela quem é o inimigo e as estratégias do inimigo. Então, se você está conectado a Deus, você já sabe quais são os planos, sabe quais são as armadilhas, sabe o que vai acontecer e cabe a você decidir de qual lado você vai ficar. Então, não tem como ter um jogo mais fácil, porque você já sabe o que tem que fazer. O que falta é coragem para decidir isso, não é isso? Só que aí vem o corre do dia a dia, né? É uma das coisas assim, que eu acho muito difícil. A lição, ela joga para discutir em classe isso, né? Então, aí, o que é essa dicotomia, né? Entre largar tudo e seguir a Deus e dar atenção para o meu trabalho, dar atenção para a minha faculdade, para minha namorada, para minha família. E às vezes, nessa correria aí, a gente tem um detalhe aí, né? A gente esquece que Deus existe, né? A gente esquece que tem um Deus lá em cima, que Ele é soberano e que Ele está vendo tudo que você faz em relação a Ele e em relação ao próximo, né? Como o Fran falou sobre a lei, né? Ter esses dois aspectos. Então eu acho que esse é um dos detalhes assim que mais pega, né? A gente corre, esquece que Deus existe, nessa aí foca na gente mesmo, não foca em Deus, né? Não foca naquilo que Ele espera da gente. Então Entendi. eu acho que é um dos dilemas maiores que tem, assim. Então, é mais ou menos... saber lidar com esse jogo de cintura. Jogo de cintura. Lucas, você falou, eu estava lembrando de uma coisa. Eu tive a oportunidade, em algum tempo da minha vida, já faz um tempo, de trabalhar com judeus. E trabalhando para um judeu, eu descobri uma coisa. O judeu me cobrava trabalho duro e árduo de segunda a sexta-feira. Entretanto, ele fazia questão que na sexta-feira, ao meio-dia, eu encerrasse as minhas atividades, indiferente dele saber, porque ele ficou sabendo que eu era adventista posteriormente. Mas já no começo ele deixou claro o seguinte: olha, na sexta-feira eu encerro ao meio-dia, porque o meu Shabá está chegando. Então ele encerrava ao meio-dia e todos os funcionários tinham que parar ao meio-dia. Vai para sua casa, faz o que você quiser. E aí eu comecei a perceber o seguinte, trabalhando com esse judeu. Os judeus, eles não fazem uma separação. Tem gente que faz uma separação. Eu tenho minha vida de cristão, eu tenho minha vida pessoal e eu tenho minha vida de trabalho. O judeu não. O judeu, ele vamos dizer assim, alguém que acredita em Deus, porque alguns judeus não são. No caso do judeu que eu trabalhava lá, era um judeu que acreditava em Cristo, então eu posso dizer um judeu cristão, mas não todos são. Mas ele era um judeu cristão, mas ele era cristão no trabalho, cristão na vida pessoal, cristão em todos os momentos, e ele guardava o sábado dele. Então, ele não fazia uma separação. E a gente às vezes faz essa dicotomia, como você falou, né, Lucas? E agora quando eu vivo centrado em Deus e eu não faço separação, então o trabalho não vai me impedir de estar com Deus, a escola não vai me impedir de estar com Deus, o relacionamento não vai me impedir de estar com Deus, porque Deus está em todos os lugares. A dificuldade do século XXI é que as pessoas acham que Deus tem que estar num dia de culto na igreja no dia que eles vão. E eles não levam Deus pro resto da semana. E aí milhares se perguntam, por que eu não estou sentindo Deus na minha vida? É simples. Deus não é uma experiência sensorial. Eu tenho dito isso várias e várias vezes aqui nos podcasts. Deus não é uma experiência sensorial que acontece na tua vida quando você vai no culto legal, com um pastor bacana, com uma música legal. Não é isso. Deus é algo que tem que estar na tua vida, é alguém que tem que estar na tua vida todos os dias. E aí você vive na dependência, aí sua vida passa a ser centrada em Deus. Vocês concordam comigo? Sim. Tem um ditado que é bem conhecido, né? A pressa é inimigo de quem? A pressa é inimigo da perfeição. A pressa é inimigo da perfeição. Se eu perguntasse para vocês o que seria a perfeição, humanamente falando, não tem nada perfeito. O único nada. É Deus, né? Sim. Então, se a gente fosse traduzir esse ditado, a pressa seria inimigo de Deus. Por que a pressa seria inimigo de Deus, Fran? Hoje a nossa sociedade, ela o quê? Ela nos acelera. Você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Faculdade, faculdade, faculdade. Trabalho, trabalho, trabalho. Família, família, família. Namoro, namoro e namoro. E fala pra mim, que hora que sobra tempo para Deus? Então, infelizmente, a nossa pressa acaba sendo inimigo de Deus.
Porque a gente acaba vivendo muito a nossa rotina e esquecemos de Deus. Mas Deus, ele é tão perfeito que ele criou o sábado. E o mandamento dele começa como? Lembra-te do dia do sábado, para teu encontro comigo. E se a gente lembrar desse mandamento, a gente nunca vai deixar Deus de lado. Muito bem colocado. Você falou aí de pressa, eu me lembrei do seguinte. Quando a gente está crescendo, vocês passaram por isso também, vocês devem estar com 20 e poucos anos, eu também acabei de fazer 22. Eu cresci até demais recentemente, pastor. Cresceu até muito aí, né? A gente tá crescendo, né? Eu acabei de fazer meus 22 anos aqui, né? Ia dar 20, tá pastorzão. Ia dar 20. Então, ali tranquilo. Mas eu lembro o seguinte, nós crescemos num ritmo que dizem assim, você tem que estudar até se formar, você forma no primeiro grau. Aí você tem que estudar até formar no segundo grau. Aí alguém fala assim, agora que você terminou o segundo grau, você tem que fazer faculdade. Aí você corre e faz a sua faculdade. Aí alguém fala assim, agora tem que arrumar a namorada. Aí você arruma a namorada. Enquanto você está arrumando a namorada, alguém fala assim, daqui a pouco você vai ter que casar, arruma um emprego bom. Então você arruma um emprego bom. Aí daqui a pouco você casa. Quando você casa, alguém fala assim, vai ter o filho. E sempre existe um ritmo para que você tenha algo a conquistar lá na frente, com a ideia de que esse algo a ser conquistado vai te preencher. E aí sabe o que acontece? Muitas pessoas passam a vida numa corrida por conquistas e deixam o que sobra para Deus. Enquanto eu estou conquistando, o tempo que sobra eu dou para Deus. Se não sobrou tempo nenhum, Deus não faz parte do meu dia. Só que na realidade Deus não quer a sobra. Porque se Deus não está em primeiro lugar, Deus não está em lugar nenhum. Então Deus quer o quê? Deus quer a primícia. Então antes da corrida, antes dos sonhos, antes da carreira, antes do relacionamento, antes das conquistas, antes do dinheiro, antes da posição, tá quem? Tá Deus, né? E aí, Lucas, Francelino, é o que a gente estava falando aqui agora. Tem pessoas que não conseguem se desconectar da corrida e passam a vida correndo e não alcançam nada. Você pode ter tudo do mundo, mas se você não tem Deus, você não tem nada. Você pode ter nada do mundo, mas se você tem Deus, você tem tudo. Então, pessoal, eu sou o cara dos filmes, né? Eu gosto de dar exemplo de filme e tal. A galera depois pesquisa. Alguém que já viu o filme acaba se identificando. Tem um filme que chama King James. Já assisti. Que é sobre a história de um pai, né, que cuida de duas filhas, são tenistas. É uma história real, né? E você falou muito sobre essa questão aí das pessoas ficarem falando, ó, você tem que fazer isso e aquilo. Para mim, ele é um dos maiores exemplos, assim, ó, tenha seu plano. Sim. E siga ele com tudo. Então, eu acho que é isso, sabe? Tenha seu plano com Deus. Fechou. Você acredita em Deus, acredita na Bíblia, você já estudou, você já segue naquilo ali, né? Às vezes as pessoas vão falar, cara, tá na hora de você fazer isso, né? Ó, pastor, já casou um tempo, ó, fazer um filho. Tem que ter filho, né? E aí, cadê os filhos? Ó, Lucas, cadê a namorada? Chega em mim. Ô, quando você vai casar? Eu tô namorando há 1 ano, tanto de gente que vem em mim. Ô, quando você vai casar? A gente tem que ter o nosso tempo, o nosso plano, né? Sim. A gente com Deus, a gente com os nossos semelhantes e seguir aquilo à risca, né? E não olhar para os lados, né? Acho que isso é bem importante. Isso é muito importante, Lucas. Não é bem, não, é muito importante. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de conexão com Deus, existe um plano de Deus para cada um de nós. E esse plano nos é revelado por alguns passos básicos. Deus, ele sempre falou com os seus filhos na Bíblia através da sua palavra, através da oração, através da comunhão. Então existe um plano básico. Você que está na sua casa, quer sentir Deus na sua vida, o plano é básico. Comunhão, estudo da Bíblia, vida de oração, jejum, acabou. Daqui a pouco Deus está contigo, você vai estar sentindo Deus. Então segue o plano. Tem gente que não segue o plano. Tem gente que não desenvolve a comunhão. Por outro lado, tem gente que quer mecanizar. Eu quero mecanizar. Eu vou ler 5 minutos aqui desse texto, eu vou fazer uma oração que já virou uma reza antiga, e eu não tenho um relacionamento sincero com Deus. Cronometro, oração, exatamente. Já está tudo ali, ó, certinho. E eu não vivo uma experiência. Existe o plano, mas existe a experiência. Existe a intimidade. E eu preciso desenvolver isso, né? Se eu não desenvolver, como é que vai ser? Eu não vou conseguir chegar lá. E quando a gente olha para o Apocalipse aqui, a gente vê na lição do Apocalipse que Deus tem um plano e esse plano abarca toda a Bíblia. Porque apesar do Apocalipse falar para a gente ter o temor do Senhor e temer a Deus, o próprio Paulo disse na carta de 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, a gente usa muito esse texto para falar de alimentação e de outras coisas, mas vai ser um texto que vai caber para a gente. Daniel, coloca na tela para a gente aí, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, calma aí.
até aqui a gente falou de que a gente tem que seguir um plano, tem que se aproximar de Deus, tem que viver uma experiência com Deus, e agora a gente está descobrindo que a gente não pertence nem a nós mesmos. Nós fomos comprados. Então a minha vida, a sua vida, todas as nossas vidas aqui pertencem a Cristo. Que sentimento que isso gera na gente? E aí? Fran, que sentimento te gera quando eu falo assim, Cristo te comprou, o seu corpo é templo do Espírito Santo? Como é que a gente trabalha com essa ideia? De responsabilidade, né? Que você olha pra você e fala, meu, nada que é meu. Um exemplo, se eu te emprestei um carro, você vai tratar o meu carro de uma forma responsável, né? Sim. Você vai querer cuidar do carro, você vai viajar dentro das normas ali de velocidade para estar devolvendo do mesmo estado. Então, ainda mais quando a gente se trata de Deus, né? Então, quando a gente se trata de Deus, nós temos que ter mais responsabilidade ainda. Em Coríntios, assim como o pastor acabou de ler, que o nosso templo é o templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que cuidar da nossa mente. Porque assim como o pastor também citou, a ideia assim, da gente ter a comunhão com Deus. Porque o plano já está pronto e Ele quer revelar para mim e para você. Se nós não tratar a nossa vida com responsabilidade, Deus, infelizmente, Ele não vai tratar também com a gente de uma forma responsável. Exatamente, existem consequências, né? Eu costumo dizer que existem benefícios e consequências. Infelizmente tem as consequências, porque às vezes a gente acha que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso, mas também Ele é justo e também a consequência vai vir. Muito bem colocado. Eu acho que também tem uma noção aí de finalidade, né? Eu sei que o meu corpo, até a minha mente, o meu caráter, tudo que eu sou não é meu. E ele tem uma finalidade, que é glorificar a Deus, né? Então, se eu sou forte, não é para eu me achar, né, ir na praia, tirar a camiseta, me exibir para os outros. Não, se eu sou forte, é para usar minha força para glorificar o nome de Deus. Se eu sou inteligente, é para usar minha inteligência para criar, para glorificar o nome de Deus. E assim com tudo que você é, né? Então, acho que também tem essa noção de finalidade, né? E você só tem isso se você temer a Deus. Entendi. Se você não temer a Deus, você não... Se você não temer a Deus, você não tem, né? E é interessante que agora aqui, temendo a Deus nesse relacionamento com Deus, nós temos a possibilidade, segundo a Bíblia, segundo o Apocalipse, de desenvolver a fé de Jesus. Claro, não vai ser a fé igual a de Cristo, porque Cristo era perfeito, mas nós podemos ir cada vez mais semelhante a Cristo, né? E também podemos vencer como Ele venceu. O que é vencer como Cristo venceu? Algumas pessoas podem pensar, não, mas calma aí, pastor, eu sou imperfeito, sou pecador, como é que eu vou vencer como Cristo venceu? Você não vai deixar de ser pecador. Não existe impecabilidade para seres humanos. Mas você pode vencer o mundo e garantir a sua salvação em Cristo Jesus. É verdade isso, meninos? Como é que funciona? Essa questão assim de vencer, quando Jesus ele morreu na cruz, ele venceu o pecado. Então está decretado a minha salvação se eu aceitar, assim como fala em João, né? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para que todos naquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ali mesmo em João ele fala, no mundo você vai ter dificuldade, provação, mas fique em paz, porque eu venci o mundo. A partir do momento que ele venceu o pecado, assim como eu tiver uma dificuldade, uma provação, e eu clamar, Senhor, perdoa meus pecados, Ele tem poder para perdoar. E também me ajudar a vencer, porque Ele venceu, Ele vai estar me ajudando a vencer toda a minha dificuldade e os pecados. Então não é nada sobre mim, mas sim Ele, porque foi Ele que venceu. Exatamente, Lucão, muito bem colocado, Fran. Lucão, contigo. Usando uma analogia de futebol aqui, né? Os dois curtem muito aí um futebolzinho. Dois craques, né, pastor? Dois craques aqui, ó. É isso aí, mano. Vini Júnior Vini Júnior aqui, olha aí, ó. Você tá vendo, né? E aí, joga um pouco aqui, cara. Eu ia dar relaxo, mas pô... Deixa quieto. Vai dar relaxo, vou editar, vou cortar. Então, mas usando uma analogia de futebol, né? Jesus é o craque, ele vai, dribla todo o time inimigo, você só fica na banheira ali, ó, e bate pro gol. Né? Então a gente se apoia nele, é ele que venceu, né? Aí ele venceu e a gente vai junto com ele e a gente vence também. Né? Sozinhos a gente não consegue, então é vencer como ele venceu e vencer junto com ele, né? Também. Sem ele ter passado por essa tentação, ter vencido o pecado, não provaria que a gente também consegue, estando junto com ele, vencer o pecado também, né? Mas é isso, a nossa parte é aceitar, né? É bater pro gol, olha só. Exatamente, muito bem colocado, Lucão. Cristo venceu perfeito. Aí ele vem para conceder vitória aos imperfeitos, né? E se nós nos agregamos a Cristo, aqui está a maravilha do Evangelho.
Cristo não veio chamar sãos, mas veio chamar pecadores, enfermos ao arrependimento. Quando eu me aproximo de Cristo, Ele me outorga o perdão, a renovação, a força para ir mudando. E ainda quando eu caio, e nós caímos, somos pecadores, Ele nos estende a mão para poder nos salvar e nos dar a vitória que Ele venceu. Isso é lindo. É lindo, né, pastor? É algo assim tão incrível. Um exemplo, pequei. E quando a gente peca, nós sentimos arrependimento. A gente ajoelha e a gente começa a orar. Pai, perdoa por nosso pecado. E Jesus está lá no céu. Ele olha para o seu pai e fala, pai, eu morri por ele. Perdoa. E é algo assim tão incrível. E ele nos perdoa. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Olhar para intercessor, né? Ter o nosso intercessor, ter Cristo estar com a gente. Galera, o papo tá muito bom, mas a gente já tem que caminhar para o nosso final. A produção já avisou aqui no ponto já. A gente tem que caminhar para o final, né? Passa rápido quando a gente está aqui batendo papo, Voa. né? Voa. E antes da gente terminar, eu queria que vocês dessem um recado de final de vocês para a nossa juventude. Jesus venceu, Jesus está vencendo e já venceu. Jesus está estendendo o prazo, está dando chance de salvação. E o que vocês aconselham para os nossos meninos e meninas que estão em casa, vivendo nos dias de hoje, os dias que antecedem a volta de Jesus? Pastor, normalmente eu tô do outro lado ali mandando a cortar o tempo. Dessa vez a gente vê que passa rápido, né? É difícil isso. Mas, pessoal, eu queria dizer para vocês, de tudo que a gente estudou aqui, eu acho que uma coisa muito importante é temam a Deus. Lembre-se que Ele existe, né? Eu sei que na correria a gente vai esquecendo, mas nesse momento e em outros, Deus vai sempre te dar oportunidades para te lembrar, né? Para te mostrar o poder e a existência dele na sua vida. Então, aceite isso, né? Quando você sentir que Deus está te mostrando, está te lembrando dele, que Ele existe. Lembre-se da existência dele e, né, respeite Ele, ame e se entregue para esse amor. Obrigado, Lucão. Belíssimo recado. Fran, seu último recado para a galera. Já olha para aquela câmera ali e dá teu recado para o nosso pessoal. Pessoal, no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus ele fala o quê? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Ele fala, na casa do meu pai tem muitas moradas, se assim não for, não teria dito. Então ele fala, eu vou preparar vos lugar. E quando eu preparar vos lugar, ele fala que vai voltar para estar recebendo eu e você. Para que não esteja ele sozinho, mas com todos nós. Ou seja, ele tem o plano e já contou para nós. E agora falta eu e você aceitar esse plano. Porque ele já veio, ele já morreu, ele está preparando um lugar. Ou seja, ele está fazendo tudo. A única coisa que você tem que fazer é estregar nas mãos deles. Assim como a gente conversou aqui, eu falei que a pressa é inimigo de Deus. Eu sei que você faz faculdade, eu sei que você trabalha, eu sei que você tem família, eu sei que você namora, mas ei, desacelera. Dá um tempo mais para estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Entrega a tua vida na mão dele, porque Jesus está voltando. Imagine Jesus voltar e você não subir para o céu com ele. Então hoje é o tempo de você entregar a tua vida nas mãos dele. Que Deus possa te abençoar. Obrigado, Fran, pelo belíssimo recado. Galera, é o seguinte, nossa lição está terminando, mas eu não posso deixar de te dizer que o tempo está acabando. Você estando preparado ou não, você querendo ou não, você aceitando ou não, Jesus vai voltar. A única coisa que está em suas mãos é decidir de qual lado você vai estar. E isso é muito importante porque no final da história, isso vai dizer se você está à direita, vinde benditos de meu Pai, ou está à esquerda, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Glória a Deus, porque se você está aqui assistindo o Pega a Lição, Deus está te dando uma chance de dizer, Senhor, eu vou com tudo que tenho, quero me preparar, quero estar no céu junto conosco. Amém por isso, meninos? Então, para a gente terminar, nós vamos ter uma oração agora, e ela será feita pelo Fran. É isso, Fran? É isso mesmo. Então, Fran, por favor, ora pra gente. Do jeito que você está mesmo, só feche teus olhos, vamos orar. Pai que está no céu, louvado seja teu nome, Pai, porque o Senhor é bom com a gente a todo momento, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem um plano da salvação, o Senhor já fez tudo, Pai. Agora só falta nós entregar a nossa vida, Senhor Jesus. Então, de uma forma especial, quero pedir para cada jovem, cada pessoa que está nos assistindo, que eles possam entregar a vida deles em tuas mãos, porque nós sabemos que Jesus está voltando. Mas nós precisamos entregar nossa vida para que Jesus possa voltar para cada um. Fica com cada um de nós, é isso que te pedimos, em nome de Jesus, amém.
Você já sabe, todo sábado à tarde, às 3 da tarde, aqui no canal da Associação Paulista Central, é o nosso YouTube, é o nosso programa Pega a Lição. Então te vejo no próximo sábado às 3 da tarde. Obrigado por ter ficado aqui conosco até agora. Lucão, obrigado por ter participado, obrigado por sempre nos ajudar com todas as artes e todo o design gráfico do programa. Deus continue abençoando a sua vida. Fran, obrigado por nos ajudar aqui hoje também, que Deus continue abençoando você. E obrigado a você que está em casa, a gente se vê semana que vem. Valeu, um grande abraço!